Olá, futuro motorista! Hoje eu vou te dar uma aula e eu vou te dizer por que ela é muito importante. Para ter a sua habilitação de primeira, você precisa de muito estudo e prática. Mas você não precisa ter medo, porque nessa aula eu vou te contar os segredos das provas do Detran. E você realizar a sua prova com calma e segurança. E o que vai ser abordado? Nessa aula a gente vai falar sobre o exame todo em si, tá? O que é a prova teórica e o que é a parte prática também. Mas eu já vou te falar que se você está querendo algum tipo de facilidade ou sem esforço para que você consiga a sua habilitação, essa aula aqui não é para você. Mas se você está iniciando o seu processo de habilitação e você quer se sentir mais confiante para saber como que é a prova, então essa aula aqui é para você. Isso independentemente de se você já tenha reprovado, tá? Da sua idade, do seu grau de estudo. Então vem comigo, assiste a aula até o final, que tem bastante coisa para você aqui interessante. Eu sou Francine Sanches, sou instrutora examinadora de autoescola, atuo há mais de 20 anos no mercado. E eu sempre percebi que os meus alunos eles tinham muita dificuldade de realizar a prova e passar de primeira. Então eu resolvi compartilhar com vocês todos esses segredos para que seja muito mais fácil que vocês consigam passar na prova. E saber sobre determinado assunto te deixa mais tranquilo para quando você for realizar, ou seja, você sabendo como é a prova, você já vai mais tranquilo para realizar todo o processo. Então essa que é a minha ideia, deixar você ciente de tudo que vai vir pela frente, para que você já vá mais tranquilo e diminua muito a possibilidade de que você seja reprovado. Então, quando você inicia o processo de habilitação, a primeira coisa você vai procurar uma autoescola. Tá? Lá na autoescola, você vai ser encaminhado para fazer algumas etapas. Né? Uma etapa que você vai ter que realizar vai ser o exame médico, o exame psicológico, que depois, em outra oportunidade, outra aula, a gente vai conversar sobre esses exames também. Aí você vai ser encaminhado, depois que tudo der certo, tudo correr bem, você vai ser encaminhado para o curso de habilitação. Tá? Até hoje em dia, ainda você tem que fazer o cursinho do CFC. Aliás, pode ser até que a qualquer momento entre em vigor a lei que está já caminhando para que não seja mais obrigatório. Então, eu já até tenho um vídeo sobre o assunto, que a prova tende a ser mais difícil do que já é. Tá? E aí, você vai ter que fazer as provas, que é o tema dessa aula de hoje. Tá? Você vai fazer o exame tanto teórico quanto prático. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o exame teórico. Você vai ser encaminhado para você ir para a Seretran da sua cidade ou para o Detran para você realizar as provas lá. Depois que você já estudou a parte teórica, vai chegar exatamente aí no tema da nossa aula de hoje, que é o quê? Os exames, tá? Tanto teórico quanto prático. Só que você só vai fazer o prático depois que você já foi aprovado no exame teórico. Tá? Então, e como é que funciona esse exame teórico? As questões, tem estado que são 30 questões e tem estado que são 40 questões. Tá? Você tem que acertar 70% das questões que tem lá. Então, se é de 30 questões, você tem que acertar 21 questões para ser aprovado. Né? As matérias que tem são legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania e mecânica básica. Todos esses você vai aprender lá no curso ou estudando sozinho quando a legislação que está para entrar em vigor, e aí não vai mais precisar ter o curso teórico. Vai ter aula específica também, aliás, tem bastante aula a respeito nossa sobre o exame teórico. Eu digo assim, né, para te preparar tanto com matéria quanto com simulado,
para que você vá mais confiante de fazer a prova. Porque uma das coisas mais importantes para você ir bem numa prova teórica e você conseguir a sua habilitação de primeira, né, não ter a reprovação de primeira, é o que? Você se prepara antes, que é exatamente o que você está fazendo aqui. Você está querendo saber das coisas que você vai enfrentar lá na frente. Então, por isso que dá importância de você fazer bastante exercício, né, de você assistir bastante vídeo com a gente. Vão ter vários aí no nosso canal ajudando você a se preparar para a prova, para que quando você chegue lá, você já viu sobre o assunto. Então fica muito mais fácil que você vá bem na prova. E aí tem toda aquela questão, né? Primeiro você estuda, igual você está procurando saber aqui comigo hoje, e aí no dia da prova você vai tranquilo, né? Dorme tranquilo no dia antes, vai dormir cedo, se alimenta com coisa leve, né? Na hora da prova, vai com tranquilidade, lê a questão, não atropela, né? Lê lá com calma, deixa um pontinho a lápis lá e nas questões que você tem dúvida, depois você volta e marca certa. Você tem que ter todo uma tranquilidade, né, e um esquema para que você consiga realizar a prova com mais tranquilidade e com mais certeza do que você está fazendo. Porque prova em concurso, que não deixa de ser, eles têm, né, uns métodos de fazer a prova. E sempre assim, tem duas que normalmente são idiotas, né? Aquelas questões que é fora de cogitação, lunática. E as outras duas, ou as outras três, são as realmente que te confundem. Então você começando a fazer simulado, você começa a perceber isso daí mais claramente. É claro que se você está vendo uma prova que ela está numa outra língua, você não vai entender, mas você fazendo aula com a gente, você estudando com a gente, você vai começar a perceber, essa linguagem ela vai ficar fácil para você. Então, quando você vê uma questão na prova que ela se confunde, essa você tem que tomar cuidado, mas você vai começar a perceber aquelas que são lunáticas, que é fora de cogitação. Por exclusão você já vai tirar ela. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, semanalmente a gente vai ter aqui aulas que falam sobre determinada matéria. Então você vai ver aqui aula de legislação e eu vou falar para vocês o que mais cai, né? Então, olha, de sinalização costuma cair mais essa, de classificação de via, de crime de trânsito e assim por diante, tá? As questões que mais caem, a quantidade de questões que caem normalmente de cada matéria, tá? Porque tem isso. São 21 questões. Cai 21 questões ou cai 20 de mecânica? Não. Existe um número certo de questões ou um número muito aproximado de questões proporcionalmente ao número de horas-aulas que é cobrado na resolução. Então, isso tudo eu passo para os alunos semanalmente nas aulas que a gente tem, tá? Que vai ser disponibilizado para vocês também aqui no canal. Então, se você começar a estudar no dia da prova, vai ser muito tranquilo para você e com certeza você vai conseguir a sua habilitação de primeira. Então, tanto a parte teórica quanto a parte prática, as duas estão na resolução 789 do CONTRAN, tá? E quando você já passou no exame teórico que você vai para o prático, porque só depois que você passar em um que você vai para o outro. Aí você chega lá e você percebe que nessa resolução 789, ela tem vários tópicos que você não pode cometer no dia do exame, tá? Então, essas faltas que eu vou falar para vocês. Eu vou falar alguns aspectos que eles cobram lá. Então, essa resolução 789, ela fala, por exemplo, em linhas gerais, né, o que eles vão perceber. Em primeiro lugar, se o aluno está seguindo a resolução, porque eu examinei muito tempo também. E, então, a gente percebe como examinador
Como instrutor é uma coisa, né? Mas quando você vai examinar, a primeira coisa que o examinador ele percebe é o quê? Se o cara ele sabe já dirigir, ele já tem aquela manha de motorista, ou se ele aprendeu a dirigir na autoescola, tá? Então a gente consegue perceber isso daí. Por isso que você tem que ficar muito atento se você já pegou, né, para dirigir alguma vez, que você tem que dirigir conforme a resolução. Por quê? A tranquilidade, a destreza, né? Tudo isso daí ele percebe quando você já é motorista muito antigo. Por quê? Porque o motorista antigo, ele normalmente ele não cumpre o que é pedido no exame, tá? Então a gente verifica isso daí lá no dia. Mas vamos lá, item a item. Fica difícil para passar tudo numa aula só, mas em linhas gerais, ele vai olhar a tranquilidade, a atenção. Então, quando você chega no veículo, para que você vai iniciar, né, junto com ele, lá, sentou, vai olhar lá o retrovisor, se você vai ajustar o banco. Ah, mas precisa? É claro que precisa, todo mundo é do mesmo tamanho. E você tem que ver isso, porque ele quer que você veja se tá certo, tá? Olhar, né, o cinto de segurança, tem gente que esquece de colocar o cinto de segurança, gente. É absurdo isso daí. Você vê que é a distração da pessoa, né? Então tem que, sabe aquele negócio? Sentar, pensar, e item a item elencando na sua cabeça a resolução 789 para ver se você está cumprindo. Então você tem que ter essa tranquilidade, saber da resolução, conhecer a resolução, porque aí você sabe o que ele vai te cobrar. Quando você não sabe, você faz, e o que é pior, né? Você acha que o cara te reprovou porque ele não foi com a sua cara. Então, você precisa saber, porque à medida que você sabe, você não vai cometer, ou existe uma possibilidade muito pequena de você cometer essas infrações lá no dia. E antes de você ir fazer a prova, é claro, né? Quando você passou no teórico, você vai ser habilitado para você ir para o prático, e aí você vai ter que fazer as aulas obrigatórias, tá? Então, vai variar de moto, de carro, se é mudança de categoria e tal. E nas aulas, pessoal, a dica é o quê? Conversa com o seu instrutor. É claro que, imagina o seguinte, você tem que aprender a dirigir. Então, primeira coisa, né, você vai ter coisas muito mais importantes, assim, né, eu digo, primordiais para que você chegue a pensar no dia do exame. Então, para quem não sabe nada realmente para aprender a dirigir, isso vai levar um tempo, mas você tem que deixar aulas reservadas para você conversar com o seu instrutor, para que ele te fale elencadamente mesmo o que vai ser cobrado no dia do exame. E até mesmo se ele não se atentou de alguma, você conhecendo, você fala, mas isso aqui, como que ele cobra? Então, por exemplo, tem uma falta lá, não se atentar à sinalização. Então, olha, mas a sinalização de solo, se eu não olhar, tem aquela de parada obrigatória no solo, eu preciso parar ou só eu posso dar só uma olhadinha aí? Então ele tem que falar para você, não, filha, você tem que parar, olhar, mesmo sabendo que não vem carro. Por quê? Porque o examinador, ele quer saber se você sabe que tem que parar. Então dá uma olhadinha, não adianta, ele vai te dar essa falta. Então são essas coisas. Mesmo você tendo a aula teórica, você precisa saber, né, aliás, você tendo a parte prática, você precisa ler a resolução para que você chegue elencadamente e fale com o seu examinador, ou com o seu instrutor da autoescola, olha, eu quero saber, e esse item, como que ele cobra, né, como que ele enxerga isso daqui, deixar de dar seta, né, movimentos irregulares, poxa, o que é movimento irregular? Então, no momento que você der aquela engasgada para sair, ele vai falar para você, olha, esse aqui é o movimento irregular que está falando lá na resolução. É nesse momento que você toma essa falta. Então, é isso daí que eu estou dizendo para vocês. Você precisa saber item a item da resolução, da parte prática, para que você tenha sucesso lá no dia do exame mesmo. Então, pessoal, depois que terminou lá o exame, provavelmente
ele não vai comentar com você. Por quê? Porque ele tem outras pessoas para examinar também, tá? Se você quiser contestar o resultado, isso seria na autoescola depois. Mas eu já vou até adiantar para você. As faltas que você cometeu, se você tiver conhecimento da resolução, você vai saber o que você fez de errado. Então, se você não deu seta, se você não colocou cinto de segurança, e são incontestáveis, né? Essas faltas aí que você cometeu. Se você souber que você não colocou cinto de segurança, quantos pontos tem, a detalhe, cada número, né, de faltas que você cometer, ela corresponde a uma pontuação. Isso daí tá dizendo lá na resolução. Se você cometeu até 3, você está aprovado. Se você cometeu 4 pontos, você já está reprovado. Sendo que tem falta que ela já dá reprovação direta, tá? Então, por isso que você tem que conhecer. Se você não der seta, por exemplo, 2 vezes, você já está reprovado. Então, tem que prestar atenção, lá tem que conhecer a resolução e prestar atenção no dia do exame. Se você estiver calmo, você consegue perceber todas as faltas que você cometeu. Aí, pessoal, depois que você realizou a prova, vai demorar um tempo, depende de um estado do outro, de um município para o outro, né? A emissão da permissão. E como você está iniciando o processo, né? Então provavelmente você ainda não tenha conhecimento, por isso que eu estou trazendo essas dicas para você, tá? A permissão, né? Ela vai ter a duração de 1 ano. Então, se você não cometer nenhuma infração gravíssima, nenhuma grave, nem reincidência da média, depois do período de 1 ano da data que ela foi emitida, você vai conseguir ter a sua habilitação, a sua CNH mesmo. E agora, você tendo conhecimento de como são as provas do Detran, se você acompanhar a gente, você vai ficar menos nervoso, vai ter mais segurança para que você consiga a sua habilitação de primeira. Até porque os índices de reprovação eles são muito altos, chega a 40%. Então, é um número significativo. Por isso que é importante que você acompanhe a gente, que você faça bastante exercício, que você assista às nossas aulas para que você consiga ter muita tranquilidade no dia de fazer a sua prova lá, de fazer e realizar todo o seu processo. Mas faz o seguinte, até para a gente poder fazer mais aulas que você acha que é interessante, coloca aqui no comentário o que você acha que seria interessante para que você soubesse no seu processo de habilitação. É isso aí, pessoal. Estou esperando as ideias aí para fazer mais aulas para vocês. É isso aí, bom estudo e até mais.